Bom, gente, eu resolvi fazer essa monitoria com vocês para ajudar a saber como se corre uma chave de identificação. Porque em uma de nossas práticas, vocês vão ter que fazer isso para identificar a forma de vida de uma determinada planta. Então, de acordo com a mesma chave que será passada, eu peguei uma planta qualquer e a partir dela a gente vai tentando completar essa chave para identificar a forma de vida dessa planta, certo? Então, o que seria uma chave de identificação? Como o nome já diz, o objetivo da chave vai ser identificar algum determinado padrão de uma espécie de planta, né? Ou a partir de uma determinada planta, a gente pode encontrar sua família a partir da chave, identificar o tipo de inflorescência ou o tipo de fruto que essa planta possui. Então, aqui a gente vai ter algumas características dessa chave, né? A gente possui somente um ponto de entrada, então, geralmente, né, a gente vai identificando as características mais gerais da planta para depois ir para as características mais específicas no decorrer da chave até identificar o seu determinado padrão. Consiste de par de proposições contrárias formadas por duas sentenças. Então sempre a gente vai ter que escolher entre uma opção ou outra e depois vai para mais duas opções e vai escolhendo entre essas opções até chegar na característica desejada. Cada par leva a um par de proposições contrárias seguintes. Então vejam aqui, a gente também vai se guiar pelos números, certo? Então, primeiramente, a gente teria que identificar aqui se trata de uma flor aclamídia ou um ponto ou uma flor de clamídia. Caso seja uma flor aclamídia, veja que lá na frente está indicando o número 2. Então, a gente vai ter agora que saber se trata de uma flor aclamídia com folhas com bainha e nervação paralela, que se trata da família Poaceae, ou no 2 ponto, folhas sem bainha, nervação reticulada, que se trata da família Euphorbiaceae. Se a gente tivesse escolhido, né, se fosse o caso do um ponto aqui, a gente teria flor de clamídia, agora iria partir para o 3 e saber se trata de uma flor de clamídia de ovário súpero ou de ovário ínfero. Se for de ovário súpero, a gente iria para o 4 e teríamos que saber se trata de uma folha oposta. No caso, como não tem outro 4, então seria uma folha oposta. E a gente teria que saber se trata de uma planta, de plantas aromáticas e simples. E se fosse, a gente iria por 6, porque só tem ele, a gente encontraria o estilete ginobásico, que se trata de uma característica da família Lamiaceae. Caso fosse o 3 ponto, o 3 linha ponto, a gente teria o ovário ínfero e iríamos para o número 11, que aqui não aparece, né? Então, de acordo com essa explicação, eu peguei uma imagem ilustrativa de uma planta qualquer e a gente vai tentar completar essa chave de identificação das formas de vida de plantas vasculares terrícolas, certo? Então, a partir desse esquema, a gente vai ter um ponto A, que se trata de plantas heterótrofas. Então, vocês sabem o que quer dizer esse termo, né? Desprovidas de funções fotossintetizantes. Então, seria uma planta que não realizaria fotossíntese. Ou se trata de plantas autótrofas, providas de função fotossintetizante e que realizam a fotossíntese, né? De acordo com essa imagem, a gente está vendo tanto no caule quanto nas folhas essa coloração verde, indicando a presença de clorofila. E como as clorofilas, a partir delas a gente tem o processo de fotossíntese, então se trata de plantas autótrofas, certo? Identificado que é um B, agora a gente vai para 3. A gente não vai para 2, porque 2 a gente iria se fosse, no caso, um 1A, né? Então, como foi um B, agora a gente vai para o 3. No 3 a gente vai ter que identificar se trata de plantas hemiautótrofas,
providas de função fotossintetizante, mas com dependência fisiológica de plantas alloautótrofas vivas, que no caso seriam parasitas, né? E a gente já teria encontrado essa forma de vida. Ou a gente vai para 3B, plantas holoautótrofas providas de função fotossintetizante autônoma, onde a gente vai para o 4, né? Nesse caso aqui, a gente não vai ter uma planta hemiparasita, né? Essa planta, ela consegue extrair água do solo e consegue realizar a fotossíntese e levar a seiva elaborada para o restante do corpo. Então aqui a gente marcaria 3.B, né? Plantas holoautótrofas, providas de função fotossintetizante e autônoma. Identificado que é 3B, agora a gente vai para 4, ó, como diz aqui embaixo. Agora em 4, a gente vai ter que saber se trata de 4.A ou de 4.B. Em 4.A a gente tem plantas autossustentantes, isto é, capazes de sustentar o seu próprio corpo sem necessitarem de um apoio externo como suporte. Ou 4.B, né? Plantas incapazes de sustentar seu próprio corpo e que se desenvolvem usando outras plantas como suporte. Estas chamam-se forófitos. Como a gente vai ter, mostrando aqui no esquema, né, que essa planta não está dependendo de outra ou de alguma estrutura para se firmar, a gente vai identificar aqui o 4.A, né? Identificado com 4.A, plantas autossustentáveis, sustentantes. Agora a gente vai para o 5. Vejam aqui na frente. O 5 fala assim, 5A, né? Aqui deveria estar mais embaixo, mas foi cortado. 5A, sistema aéreo totalmente herbáceo, no qual a gente vai para o 6, ou 5B, pelo menos a base do sistema aéreo lenhoso, certo? Então, aqui está falando com relação ao cálice, se trata de um sistema aéreo lenhoso ou de um sistema aéreo herbáceo, certo? Nesse caso aqui, a gente vai marcar o 5A, certo? Sistema aéreo totalmente herbáceo, como vocês veem aqui nesse esquema. Marcado o 5A, a gente agora vai para o 6. No 6 tem dizendo 6A, sistema de brotamento ausente do corpo da planta adulta, plantas totalmente herbáceas, sem qualquer estrutura perene. Então vejam que aqui a gente já não vai ter esse tipo de planta, né? Porque a gente vai ter estrutura perene, que aqui no caso vai ser o tubérculo, no caso dessa espécie da batata inglesa, né? Mas vamos continuar. Perene, com sistema subterrâneo fasciculado ou ramificado. Plantas anuais, isto é, morrem durante a estação desfavorável e dependem de uma estação favorável para seu desenvolvimento e para cumprirem seu ciclo vital, morrendo após a produção de sementes. No caso, não é o caso dessa planta, né? Então a gente vai para 6B. Em 6B a gente tem sistema de brotamento situado no sistema subterrâneo da planta, plantas perenes, isto é, capazes de resistir a estações desfavoráveis, pelo menos parte do corpo da planta se mantém durante a estação desfavorável, que a gente vai ter o tubérculo, né? E brotar a partir do sistema de brotamento na estação favorável. Então aqui a gente identificou que é 6B. Identificado que é 6B, agora a gente vai para 7, como indica aqui, ó. Agora a gente vai ter que saber se trata de 7A ou de 7B. Em 7A a gente vai ter sistema de brotamento localizado abaixo do nível do solo. O sistema subterrâneo é geralmente representado por rizoma, que é um caule, ou tubérculo ou bulbo, que são todos caules, né? Então aqui a gente vai identificar que é 7A, né? Porque se trata de um sistema de brotamento localizado abaixo do nível do solo e geralmente representado por um rizoma ou tubérculo, que é esse caso da batata inglesa, né, um tubérculo, ou o bulbo.
Então aqui a gente não vai ter mais números, porque já foi identificado o tipo da forma de vida dessa planta, que no caso vai ser esse nome, né? Geófitos. No 7b a gente teria o quê? Sistema de brotamento localizado no nível do solo. O sistema subterrâneo é geralmente representado por raízes fasciculadas ou ramificadas, que não é o caso, né? Então a gente vai ter esse tipo aqui, que vai ser o 7A, identificando essa característica da planta. Então espero que vocês tenham entendido, e basicamente é isso, e é dessa forma como corre uma chave de identificação.